nós tivemos a oportunidade de tratarmos de assuntos que estão inseridos aqui neste capítulo 4, destacando aqui a primeira parte que Paulo ele aborda com a igreja que estava em Éfeso, transmitindo aqui verdades essenciais para a vida de fé, para a vida ministerial, para a vida espiritual. Temos destacado que Paulo ele aborda dois assuntos de suma importância neste capítulo 4, que é sobre a unidade cristã, e o segundo assunto de suma importância que Paulo trata neste capítulo 4 é sobre a santidade. Mas a primeira parte que Paulo ele trata sobre a unidade, ele não vai tratar apenas sobre unidade. O tema unidade é apenas o ponto de partida da reflexão pastoral de Paulo com esta igreja. Paulo trata da unidade, Paulo trata dos ministérios que são distribuídos por operação do Senhor Jesus no seio da igreja, e Paulo trata da maturidade. Então o assunto unidade, o assunto ministérios e o assunto maturidade faz parte desta primeira parte do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Eu tenho destacado aos irmãos que estes três elementos, eles são elementos distintos, mas são elementos inseparáveis: unidade, ministérios e maturidade. Maturidade, ministérios e unidade. A unidade cristã, ela depende tanto dos ministérios que são distribuídos no seio da igreja, bem como também da maturidade. E estes ministérios que são distribuídos pelo Senhor Jesus, a saber, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles são responsáveis para a preservação da unidade através da exposição da palavra, através do ensino das Escrituras, e eles são também responsáveis para o nosso crescimento e maturação e maturidade. Já abordamos este primeiro elemento chamado unidade, já abordamos este segundo elemento chamado ministérios, e algumas semanas atrás começamos a falar um pouco sobre maturidade, sobre maturação, a necessidade que temos de crescer e amadurecer na vida de fé, no desenvolvimento espiritual, no crescimento espiritual. E Paulo ele está tratando exatamente isto com a igreja que estava em Éfeso, porque Paulo era um pastor que tinha um zelo muito grande para com as comunidades de fé que ele havia estabelecido, e até mesmo aquelas que ele mesmo não havia estabelecido, mas mantinha um bom relacionamento cristão, um bom relacionamento pastoral com estas comunidades de fé. E Paulo, ao tratar sobre este assunto, maturidade cristã, ele destaca que este crescimento nosso, conforme o capítulo 4, versículo 13, precisa ser até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até quando eu preciso amadurecer? Até quando eu preciso crescer? Até quando eu preciso me desenvolver espiritualmente na vida de fé? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Enfatizei para os irmãos que quando nós aceitamos a fé em Cristo, reconhecendo Jesus
como Senhor e Salvador da nossa vida, dentro do plano espiritual, nós somos gerados para Cristo como recém-nascidos espirituais, conforme o texto do escrito do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 13, versículo 3 e versículo 5. E conforme a primeira epístola universal de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Destaquei também para os irmãos que é necessário sermos nutridos por meio do leite racional que faz apontamento para a palavra de Deus, conforme a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Agora surge uma pergunta em nosso meio esta noite: por que precisamos de crescimento? Precisamos de crescimento porque o texto de número 13 do capítulo 4 diz que existe um alvo, existe um objetivo, e esse objetivo é alcançar a estatura de varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Então, por que precisamos de crescimento? Porque precisamos alcançar a estatura de Cristo, a estatura espiritual de Cristo, a estatura completa de Cristo. E isto só será possível por ocasião do rapto. E o apóstolo João diz isso na sua primeira epístola, no capítulo 3, quando ele declara que quando o Senhor se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Aí sim teremos alcançado definitivamente a estatura completa de Cristo. Enquanto isto, precisamos continuar crescendo. Enquanto isto, precisamos continuar nos desenvolvendo em nossa vida de fé. Quem é a medida exata da nossa vida cristã? A resposta é Jesus. Jesus é o nosso modelo principal. Jesus é a medida exata da vida de fé, da vida cristã, bem como também da vida ministerial. E vivemos em um tempo onde muitas pessoas não querem crescer. Outras querem crescer, mas querem crescer sem raízes. São vidas que não crescem, não cresceram, e muitas das vezes, quando crescem, crescem não saudáveis, porque na verdade elas não cresceram saudavelmente, mas foram inchadas pela religião e, em outros casos, pelo próprio ofício ministerial. Essas pessoas, elas continuam infantis na fé. Olhamos às vezes para algumas pessoas que elas querem crescer, mas querem crescer sem raízes, e isso é um perigo muito grande para a vida de fé. Crescem, mas crescem sem raízes, sem fundamentos. Outras aparentemente cresceram, mas na verdade não cresceram, incharam. A religião incha. O mau uso do ofício ministerial, pessoas que são envaidecidas, também incham. E isso, na verdade, são pessoas infantis na vida de fé. Então, por que precisamos de maturidade? Maturidade cristã, dentre as muitas definições, eu apresento uma para os irmãos. Maturidade cristã é a gente se conduzir como Cristo se conduziu. E isso é um desafio muito grande.
Maturidade cristã é a gente se conduzir como Cristo se conduziu. Como Jesus agia diante de determinadas situações. Quais eram suas palavras e decisões diante de determinadas circunstâncias. E o apóstolo Paulo mostra-nos um dos principais propósitos de nosso crescimento e maturidade. Nós vamos ficar algum tempo aqui dentro deste versículo que eu estarei mencionando agora. Paulo, ele vai nos mostrar um dos principais propósitos de nosso crescimento e maturidade. Por que é que Paulo queria o amadurecimento dos crentes em Éfeso? Por que é que Paulo queria a maturação da igreja que estava em Éfeso? Ele vai responder aqui no versículo 14 do capítulo 4. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Se você perguntasse ao pastor Paulo, ao pregador Paulo, ao doutor Paulo, ao apóstolo Paulo: Paulo, por que é que você deseja que haja maturidade na vida dos cristãos? É para que estes cristãos não sejam mais meninos inconstantes, não sejam mais meninos inconstantes. O que Paulo ele está destacando aqui é que a maturidade cristã é essencial para que não sejamos mais meninos inconstantes. E o que Paulo está destacando é que a falta de maturação cristã, a falta de amadurecimento, a falta de crescimento e maturidade pode nos levar à inconstância. Essa falta de maturidade pode nos levar à inconstância. Vivemos em um tempo em que as circunstâncias têm levado muitos às inconstâncias. E o que é ser inconstante? Ser inconstante é ser uma pessoa que muda de ideia com facilidade, dependendo da situação. Ser inconstante é ser uma pessoa que muda de ideia dependendo da situação. Paulo diz: meninos inconstantes. Isto é comportamento de crente imaturo. Isto é comportamento de crente que continua no jardim de infância, não cresce e não amadurece. A inconstância é característica de um crente imaturo. E precisamos entender que evangelho não é viver um momento. Evangelho é ser constante a todo tempo, mesmo este tempo sendo desfavorável. Evangelho não é momento. Evangelho é ser constante a todo tempo, a todo momento, mesmo que este momento seja desfavorável. Por isso que quando Paulo ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios,
capítulo 15, versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmes e constantes. Evangelho não é momento. Evangelho é constância. Evangelho é perseverança. Evangelho é permanência. E devemos tomar o cuidado, porque nós vivemos em um tempo onde a inconstância é uma realidade na vida de muitos. Eu tenho tido a oportunidade de estar envolvido no ministério há quase 22 anos. E ao longo destes anos que o Senhor tem me proporcionado a estar envolvido no ministério da pregação, do ensino e tantos outros aspectos que o ministério precisa desempenhar, em muitos aconselhamentos que eu tenho tido a oportunidade de dar a alguns irmãos, principalmente a jovens obreiros do ministério, é que estas pessoas, elas precisam alcançar a maturidade cristã, a maturidade ministerial, porque nós vivemos em um tempo em que muitos não possuem uma firmeza, uma constância, que eu chamo de firmeza ou constância congregacional. E o que seria isso? São pessoas que vivem trocando de comunidade de fé. Hoje está aqui, daqui uma semana está em outro lugar, daqui 2 semanas está em outro lugar, daqui 3 semanas está em outro lugar, daqui 6 semanas está em outro lugar, e isto pode revelar uma imaturidade. Isto pode revelar a falta de constância, porque particularmente eu não acredito que o Senhor da igreja me mande trocar de comunidade de fé uma vez no mês. Eu deixo de ter oportunidade aqui e vou para outro lugar. Eu deixo de ter oportunidade naquele outro lugar e vou para outro lugar. E assim a pessoa vai vivendo. E o meu conselho aos jovens obreiros é: criem raízes no ministério aonde você está inserido. Criem raízes de tal forma que a história da igreja com a sua história ministerial sejam confundidas. E isso é muito sério, porque em dada adversidade pode-se pensar assim: eu estou insatisfeito aqui, eu vou ali para a esquina. Ficarei insatisfeito na esquina, eu vou para outra esquina. Há uma falta de constância. E essa falta de constância pode revelar uma imaturidade. Uma imaturidade. Então, o que Paulo está ensinando aqui? Que esta imaturidade pode nos levar à inconstância. A inconstância é o que o Senhor falou com Elias enquanto ele estava na caverna. Passa um terremoto, passa um forte vento, vem o fogo, e Deus não estava no terremoto. Se Deus não estava, quem estava? Deus não estava no vento e Deus não estava no fogo. Mas Deus estava na voz branda e suave que falou com Elias.
O terremoto vem e passa. O vento vem e passa. O fogo vem e passa. Mas a voz permanece. A voz permanece. Deus estava querendo falar com Elias. Elias, seu ministério não é ministério apenas de terremoto. Seu ministério não é apenas ministério de vento. Seu ministério não é apenas ministério de fogo. Seu ministério também é o ministério da voz. A voz permanece. A voz do Senhor permanece. Então, a falta de maturidade cristã pode nos levar à inconstância, para que não sejamos mais meninos inconstantes. A falta de maturidade cristã também pode nos levar ao erro doutrinário, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Não é novidade para ninguém que vivemos na chamada era da informação. Em contrapartida, quanta gente desinformada doutrinariamente. Quanta gente desinformada doutrinariamente. Somos a geração que mais produz bíblias de estudo. E ao mesmo tempo, muitos continuam analfabetos em Bíblia. E isso pode revelar uma imaturidade, uma falta de interesse pelo crescimento. E quando eu falo aqui de crescimento, eu não estou falando de você ser expert em teologia. Eu não estou falando de você ser um PhD, um catedrático, um erudito, um poliglota. Não. Eu estou falando de você ter interesse pelas Sagradas Escrituras e crescer pelas Sagradas Escrituras até alcançar a estatura de varão perfeito, a medida completa em Cristo. Então precisamos entender que esta falta de maturidade pode nos levar ao erro doutrinário, levados em roda por todo vento de doutrina. Existem perigos doutrinários que são visíveis, audíveis e evidentes. É doutrina nociva à vida de fé. Não dá vida, mas causa doença espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, ele alerta na sua primeira carta pastoral a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, quando Paulo diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Isso é muito perigoso, porque os imaturos consomem este tipo de alimento, e o resultado disso são vidas doutrinariamente vazias, crianças levadas por todo vento de doutrina. A falta de maturidade pode nos levar ao erro doutrinário. Eu não consigo crer que um cristão que verdadeiramente quer passar a eternidade com Cristo não tem interesse pela sã doutrina, não tem interesse pela palavra de Deus.
Por que tem tanta gente enganada? Por que tem tanta gente sendo enganada? Porque há a falta de interesse pela sã doutrina. E não tem como dissociar crescimento e maturidade da palavra de Deus. Obrigatoriamente precisamos nos relacionar com esta palavra. Obrigatoriamente precisamos nos consolidar nesta palavra. Obrigatoriamente precisamos nos firmar nesta palavra. Precisamos nos envolver com os trabalhos que ensinam esta palavra, que pregam esta palavra, que transmitem esta palavra. A falta de maturidade pode nos levar ao erro doutrinário. E existem perigos doutrinários que são visíveis, audíveis e evidentes. E há uma enxurrada de pseudas doutrinas nas redes sociais, em canais sociais, e muitas pessoas, infelizmente, consomem esse tipo de alimento. E Paulo já alertava em seu tempo sobre pessoas que iriam apostatar da fé, porque estas pessoas dariam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério. Existem hostes espirituais da maldade que atuam apenas no aspecto religioso, na tentativa de nos fazer apostatar da fé. E Paulo chama estas hostes, estes agentes do mal, de espíritos enganadores. E estes espíritos enganadores, eles proliferam, eles disseminam as suas doutrinas, que são doutrinas demoníacas, doutrinas de demônios. Porque eu não tenho tempo aqui para especificar para os irmãos o que são doutrinas de demônios. E vocês pensam que essas doutrinas e estes espíritos enganadores vêm de forma gritante? Estes espíritos enganadores vêm de forma dissimulada, de forma disfarçada, de maneira camuflada. Parece que é, mas não é. Parece saudável, mas não é saudável. Parece bíblico, mas não é bíblico. Parece teologicamente sadio, mas não é. A imaturidade, a falta de maturidade, a chamada imaturidade, pode nos levar ao erro doutrinário. Imaturos consomem este tipo de alimento. E destaco mais uma vez, o resultado disso são vidas doutrinariamente vazias. Vazias. A falta de maturidade também não apenas pode nos levar à inconstância, não apenas pode nos levar ao erro doutrinário. A falta de maturidade pode nos levar ao engano ministerial. Para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A falta de maturidade ministerial pode nos levar a um engano ministerial. Paulo é taxativo, porque Paulo está apresentando aqui uma categoria de pessoas que aparentemente lidam com o ministério. Se de um lado temos ministérios concedidos por Jesus, que contribuem para a nossa unidade e crescimento, conforme o capítulo 4, versículo 11 e 12, porque no versículo 11 nós temos os ministérios que Jesus concede no seio de sua igreja, e no versículo 12 nós temos os propósitos pelos quais estes ministérios são distribuídos no seio da igreja. Se de um lado nós temos estes ministérios concedidos por Jesus, do outro lado nós temos pseudos ministérios que envolvem os imaturos doutrinariamente para o engano. E Paulo vai chamá-los de homens que enganam com astúcia, homens que enganam fraudulosamente. São pessoas que estão em recintos evangélicos. São pessoas que muitas das vezes, em algumas comunidades de fé, possuem a oportunidade de ensinar aquela comunidade de fé. E estes pseudos ministérios querem envolver os imaturos de maneira enganosa, doutrinariamente para o engano. A imaturidade leva a muitos, como crianças, irem até mesmo com estranhos. A imaturidade leva muitos, como crianças, irem até mesmo com estranhos. Essas crianças, estes crentes infantilizados, são convencidos doutrinariamente por pseudos ministérios, e estes vão até mesmo como estranhos. E Paulo, ele destaca algumas coisas neste texto. Primeiro, quando Paulo está falando destes pseudos ministérios, destes homens que pelo engano e com astúcia enganam fraudulosamente, Paulo destaca que estes homens enganam, eles são enganadores. Paulo destaca que estes homens que enganam, eles enganam com astúcia. E o que é astúcia? Astúcia é a habilidade de enganar sem que as pessoas se dê conta disso. Astúcia é a habilidade de enganar sem que as pessoas se deem conta de que estão sendo enganadas. Por isso, quando Paulo ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, eu mencionei esse texto semana passada. Versículo 2, Paulo diz assim: porque estou sendo zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo.
mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, Eva não percebeu que estava sendo enganada, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Estes homens enganam, mas enganam com astúcia. Eles aprenderam com quem? Com quem eles aprenderam a enganar com astúcia? Com a antiga serpente. Com este aqui que é citado no capítulo 6, versículo 11, quando Paulo ele diz assim: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eles enganam, mas enganam com astúcia. Eles enganam, mas enganam fraudulosamente. Paulo destaca isso. E o que é enganar fraudulosamente? Fraudulosamente é a falsificação para parecer com o verdadeiro. Isto é enganar fraudulosamente. É parecer com o verdadeiro. Parece verdadeiro, mas não é. É fogo estranho. Parece autêntico, mas não é. Então a falta de maturidade pode nos levar ao engano ministerial. Eles enganam com astúcia, eles enganam fraudulosamente. Eu fico espantado, amados, como o nosso adversário ele atua para tentar nos enganar de todas as maneiras. Apocalipse capítulo 13. Obviamente que o apóstolo João está fazendo alusão a um evento profético, futurístico, da manifestação do homem bestial, chamado nos escritos paulinos de anticristo ou iníquo. Mas existe um princípio aqui, que é um princípio que está aqui de maneira proposital, e a gente precisa se atentar para isso. Eles enganam fraudulosamente a falsificação para parecer com o verdadeiro. Capítulo 13, versículo de número 11. João está tendo a visão da besta que sobe do mar, que aponta para o iníquo, para o anticristo, e posteriormente ele tem a visão da besta que sobe da terra, que aponta para o pseudo-profeta, o falso profeta. Observe o que João ele descreve: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. A aparência deste é de um cordeiro, mas a fala dele é inspirada pelo dragão. Ele possui 2 chifres como de cordeiro, uma aparência dócil, uma aparência piedosa, uma aparência genuína, mas a fala dele é inspirada pelo dragão. Observe
o versículo de número 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Quem operou esta maravilha? Não foi o profeta Elias? Pediu fogo do céu e fogo caiu do céu? Mas este fogo não é fogo de Deus. Este fogo aqui é o mesmo fogo que desceu para consumir as coisas de Jó. O mensageiro diz: fogo de Deus caiu do céu. Mas não foi fogo de Deus. Não foi fogo de Deus que caiu do céu ali em Jó capítulo 1. É este mesmo fogo. Versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Então observe que estes homens, estes pseudos ministérios, enganam não apenas com astúcia, mas enganam fraudulosamente. A falta de maturidade cristã pode nos levar ao engano ministerial. O Novo Testamento, ele nos apresenta pelo menos 4 grupos falsos que estão relacionados com o ministério. Obviamente que um pseudo-ministério. E quais seriam estes grupos? 4 grupos falsos. O primeiro grupo é mencionado por Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, no seu sermão profético. Vale destacar que Jesus está fazendo alusão a um indivíduo que se manifestará após o arrebatamento na última semana profética de Daniel, que é a ponta pequena, que é o rei feroz de cara, que é o iníquo, que é o homem do pecado, que é aquele cuja eficácia é segundo o poder de Satanás, que é a besta que sobe do mar. Mas existe um despertamento aqui. Eu gostaria que o Ministério de Mídia projetasse em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Observe o que diz o texto. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Observe essa expressão de Jesus. Ele não diz: e muitos virão com o meu nome. Ele está dizendo: e muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Olha o resultado: e enganarão a muitos. O que Jesus está destacando aqui é a aparição de falsos cristos. Aí eu pergunto a essa igreja: qual é a definição do termo Cristo? Não é ungido? O que Jesus está declarando aqui é que aparecerão falsos ungidos. E estes falsos ungidos enganarão a muitos. Pessoas que se auto-intitulam ungidas. Pessoas que se autodenominam ungidas. E o resultado disto é um engano. É a ludibriação doutrinária. Um segundo grupo é mencionado neste mesmo capítulo, versículo de número 11. Capítulo 24, versículo 11. Onde o texto diz: e surgirão muitos pseudos profetas.
profetas, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Olha o engano novamente. Falsos ungidos que enganarão a muitos, falsos profetas, que são falsos mensageiros com falsas mensagens que enganam a muitos. Um terceiro grupo é mencionado por Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 13 ao 15. Observe o que Paulo trata aí. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, ministros de quem? Ministros de Satanás, se transfigurem em ministros da justiça. Então, falsos cristos apontam para os falsos ungidos. Falsos profetas apontam para os falsos mensageiros. Falsos apóstolos apontam para as falsas autoridades eclesiásticas. E o quarto e último grupo é mencionado por Pedro na sua segunda carta, ao capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então observe, falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos ungidos, falsos mensageiros, falsas autoridades eclesiásticas e falsos ensinadores. Então, a falta de maturidade pode nos levar à inconstância, ao erro doutrinário e ao erro ministerial, ao engano ministerial. Porque não tendo maturidade bíblica, espiritual, cristã, esta pessoa não consegue distinguir o santo do profano, o certo do errado, o verdadeiro do falso, o bíblico do antibíblico. Por isso a maturidade ela é necessária em nosso meio. E uso as palavras de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 17, quando ele diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Nós não somos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E precisamos tomar o cuidado, amados. Precisamos tomar o cuidado, porque faça uma análise visual, audível, do contexto evangélico cristão em nossa nação. Quanta palhaçada se vê, quanta palhaçada se aceita
em muitos recintos evangélicos, quanta bizarrice sendo feita e é chamada de evangelho, e em muitos momentos até mesmo de pentecostalismo, e o movimento pentecostal sério acaba sendo atacado por causa de alguns palhaços e suas palhaçadas em muitos contextos cristãos, evangélicos em nosso Brasil, porque estes fazem do púlpito picadeiro, da pregação palhaçada, e aqueles que não possuem maturidade cristã aceitam tudo isso, aceitam tudo isso. Precisamos de maturidade bíblica, espiritual e ministerial, porque pregação do evangelho é pregação do evangelho, palhaçada é palhaçada, verdade bíblica é verdade bíblica, invencionice é invencionice. A igreja tem a palavra, a igreja tem as escrituras, a igreja tem um pastor, a igreja possui uma liderança que zela pela sã doutrina, que zela pelo bom ensino das sagradas letras. Precisamos crescer, amados, precisamos crescer para amadurecer, amadurecer para trabalhar, trabalhar para frutificar, frutificar para agradar aquele que nos chamou. Então aprenda para crescer, cresça para amadurecer, amadureça para trabalhar, trabalhe para frutificar, frutifique para agradar aquele que te chamou. Precisamos de unidade, ministérios e crescimento, pois estas também são as marcas de uma igreja saudável. Versículo 15 e 16, concluo agora. E Paulo conclui esta primeira parte do capítulo 4, quando ele diz: antes, seguindo a verdade, não há engano, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, isto é, de cada parte deste corpo, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Nós estamos crescendo, mas estamos crescendo de maneira saudável. Amém? Pai, lhe damos graças esta noite. Muito obrigado pelo ensino da tua santa e bendita palavra. Continue abençoando o teu povo que aqui se encontra, ó Senhor. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Quantos querem crescer? Quantos querem